Oi, gente, a paz, tudo bem? Mais uma vez, né, gravando um vídeo. E eu espero que esse vídeo possa falar aos seus corações, assim como Deus tem falado muito forte ao meu coração. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Mateus 18, a partir do versículo 23. E eu vou ler, espero que Deus abençoe sua vida. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes. Indo-se, lançou-o à prisão até que se saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que haviam passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou aos seus verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se todo íntimo não os perdoar de cada um dos seus irmãos. O tema dessa palavra é perdão, né? E ainda há pouco eu estava assistindo o culto da manhã aos pés da cruz e o meu pastor falou muito sobre perdão. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas falam muito de perdão, né? E essa história falou muito ao meu coração, né? Porque até o momento onde o servo só conta a história do servo com o rei, que ele devia o rei, né? E ele devia uma quantidade altíssima e ele não tinha como pagar. Então, quando o rei vai cobrar a dívida, né? O servo não tem como pagar e clama ao rei por misericórdia. Ele clama ao rei que lhe dê um tempo para que ele pudesse vir a pagar a sua dívida. E o rei foi tomado de uma compaixão, de uma misericórdia, acabou perdoando toda a dívida daquele servo. Ou seja, ele não devia mais nada, ele estava livre. E é assim que o Senhor faz conosco, né? Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos com o Senhor, né? E em um certo momento nós acabamos nos arrependendo. Nós tomamos consciência de algo e nós pedimos perdão ao Senhor, nós clamamos por misericórdia e o que o Senhor faz? O Senhor nos perdoa, o Senhor nos livra de todo aquele pecado, o Senhor nos lava, nos limpa, nos purifica. É algo surpreendente, mas e o que nós fazemos depois disso? O que nós fazemos depois do perdão de Deus, né? A história, se ela acabasse ali, seria ótimo, mas não. O servo, ele encontra seus conservos, era como se fosse o servo do servo. E aí, o seu conservo lhe deve tão menos do que ele devia ao rei, e ele não tem a capacidade de perdoar o seu conservo, né?
Ele não tem a coragem, ele não tem a humildade de perdoar aquele conservo. E imediatamente ele manda lançar o seu conservo na prisão. Ele foi perdoado, a família dele foi perdoada, as suas dívidas foram perdoadas e ele não teve a coragem, a decência de perdoar aquele conservo, né? E muitas das vezes nós fazemos isso, né? Nós pedimos, nós clamamos por amor, por misericórdia, pelo perdão do Senhor, mas nós não conseguimos perdoar o nosso próximo. Nós não conseguimos perdoar um parente, um amigo, alguém no trabalho. Nós não conseguimos liberar esse perdão, é algo que nos aprisiona. Nós não conseguimos tirar a trave do nosso olho e olhar para o nosso erro, que nós fomos perdoados, e nós não perdoamos o nosso próximo, né? É muito fácil, é muito bonito a gente falar que a gente perdoa, que a gente ajuda o próximo, às vezes ajudar quem você não conhece é mais fácil de você ajudar quem te magoou, quem te feriu, mas não foi isso que o Senhor nos mandou, né? O Senhor não nos mandou amar somente os nossos inimigos, ou só os nossos amigos, ou só quem nos feriu, ou só quem não nos feriu. O Senhor nos mandou amar a todos e de igual maneira. E por que é tão difícil nós fazermos isso? Porque nós não ainda conseguimos entender e olhar com o olhar de Jesus. Nós ainda não conseguimos contemplar com os olhos contemplativos de Jesus, né? Nós acabamos não perdoando aquele que nos feriu. Na verdade, esse conservo ele não feriu o servo, né? Mas eu estou fazendo uma comparação, uma analogia a isso. Ele não teve a capacidade de perdoar, né? Ele achou que só ele, talvez, era digno do perdão. E você tem perdoado? Você tem perdoado quem lhe deve algo? Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de alguém que possa ter te ferido, que alguém possa ter te machucado, alguém que talvez tenha te prometido algo e não tenha se concretizado. Às vezes são pequenas coisas e você não consegue perdoar, né? Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje é uma sexta-feira santa e muitos se alegram, né? Muitos comemoram esse dia, mas para que nós venhamos a ter paz nesse dia, você precisa perdoar. E é muito fácil a gente falar que a gente perdoa da boca para fora, mas a gente precisa mostrar com as nossas atitudes que verdadeiramente nós perdoamos, porque nós verdadeiramente somos perdoados todos os dias. Todos os dias o Senhor nos perdoa, porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, e a mão do Senhor continua estendida sobre as nossas vidas. Porque eu e você não podemos perdoar o nosso próximo, né? E ele fala lá no finalzinho, né? Que assim também meu Pai Celeste vos fará do íntimo, se não perdoardes cada um dos seus irmãos. Ou seja, se nós não perdoarmos, nós não teremos parte no reino dos céus. Como nós queremos ir com Ele se nós não conseguimos perdoar? E o mais incrível é que acima desse versículo, no mesmo capítulo, né? No versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, ele já vinha ensinando sobre o perdão. Ele já havia falado antes sobre o perdão, né? Então, quantas vezes nós devemos perdoar? Se a gente for calcular aí, é muito, né? É muito que nós devemos perdoar. Porque nós somos perdoados. Nós já fomos perdoados. Sabe, o preço do perdão foi pago na cruz. Hoje simboliza o preço do perdão, aonde Jesus foi colocado na cruz para nos perdoar, para nos salvar. Então, eu quero dizer a você nesse dia, nessa manhã, nessa noite, eu não sei
que você venha perdoar, que você venha liberar esse sentimento do seu coração. Seja livre, seja liberto de algo que tem te aprisionado, sabe? O Senhor quer entrar verdadeiramente na tua vida, mas você precisa perdoar. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, sabe? Eu não sei a situação em que você se encontra, mas perdoe verdadeiramente, sabe? Viva a plenitude de Deus, sabendo que você é perdoado, e saiba perdoar verdadeiramente. Amém? Eu espero que o Senhor fale com você assim como o Senhor tem falado comigo, porque antes de falar alguma coisa, o Senhor fala, o Senhor ministra primeiramente na minha vida, né? Então é algo que nós precisamos, que eu preciso vivenciar também. É o perdão, é o genuíno perdão, é o perdão verdadeiro. Se você ainda não consegue, peça ao Senhor que limpe o seu coração e que você venha perdoar verdadeiramente. Sabe, que você venha ser alguém que possa fazer parte do reino dos céus, que você possa sentar à mesa com o Senhor, que você possa ceiar com Ele, que você possa ter uma vida íntima, uma vida plena com Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor continue com a mão estendida sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre tudo que você colocar diante do Senhor, que o Senhor continue a ser contigo. Em nome de Jesus, amém?